Do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. De volta para casa. Pai nosso, que estais no céu. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 9. É desta maneira que Jesus inicia a única prece que ele nos deixou, a oração do Pai Nosso. Muitas vezes nós a recitamos sem refletir sobre o significado das palavras que Jesus escolheu para dialogarmos com Deus. Meditar sobre a sabedoria e profundidade das ideias escolhidas por Jesus representará para nós uma excelente terapia espiritual. 2 pontos merecem a nossa reflexão no trecho acima escolhido. Ao principiar a oração, chamando Deus de Pai, Jesus deseja que nosso diálogo com Deus seja o de um filho conversando com o Pai. Com frequência, nosso diálogo com o Criador sofre a interferência negativa das ideias equivocadas que alimentamos sobre Deus. Não raras vezes, carregamos a imagem de um Deus vingativo, bravo, mal-humorado, severo e cruel, com quem é melhor não ter nenhuma espécie de contato. No Antigo Testamento, encontramos razões para ter essa visão equivocada de Deus, a qual Jesus veio reformular. Vejamos esta passagem que consta do Velho Testamento. Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que quero. Agora, levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isso. Afiarei minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim, até os prisioneiros serão mortos. Ora, o Deus apresentado nessas palavras de Moisés seria alguém passível de tratamento psicológico. Esta imagem distorcida do Antigo Testamento dificulta um diálogo franco, aberto e amoroso com Deus, pois se Ele é alguém que nos pode castigar e até nos matar, nós não nos sentimos à vontade para nos expormos, para admitirmos nossas fraquezas e nos sentirmos guiados quanto ao melhor caminho a seguir, e, sobretudo, para nos sentirmos amados por aquele que nos criou, porquanto este Deus pode, numa crise de ira, aniquilar a nossa própria existência. Consequência disso é uma relação extremamente pobre com Deus. Uma relação de mera aparência, fundada apenas no temor e sem a possibilidade de nos sustentar espiritualmente na travessia das dificuldades que surgem no nosso caminho. Por tal razão, desejando quebrar essa frieza e distância, Jesus nos traz a ideia de um Deus que é nosso Pai, ficando subentendida nesta relação de pai e filho a existência de um laço de amor que os une. Somente nos sentindo amados é que poderemos abrir o nosso coração a Deus, porque o amor implica a própria aceitação que o Pai tem em relação ao Filho, pouco importando o tropeço que o Filho teve e a condição em que ele hoje se encontra.
O sofrimento não é castigo de Deus, é uma simples consequência por andarmos distante de suas leis. O Pai educa, orienta e ampara, jamais pune. Mas antes de fazer tudo isso, aceita o Filho como ele é. Deus não tem um amor menor por nós quando nos desviamos do caminho do bem. Deus ama o homem que enveredou pelo crime da mesma forma que ama aquele que escolheu o caminho das virtudes. É nesta plataforma de amor que se assenta a nossa relação com Deus, conforme Jesus nos apresentou. Isso Jesus deixou bem claro na parábola do filho pródigo. Você talvez se recorde de que nessa história Cristo se refere a um filho que abandona a casa do pai e vai viver pelo mundo desregradamente, gastando todo o dinheiro que seu pai lhe havia dado. Ele passa fome e toda sorte de sofrimentos. Lembrando que na casa de seu pai era muito mais feliz, arrepende-se e retorna ao lar paterno, pedindo que o genitor o aceite de volta. Interpretando a parábola, então concluímos de pronto que nós somos o filho perdido e o pai representa a figura de Deus. E qual foi a conduta que o pai teve quando o filho voltou? Está dito no Evangelho que, ao avistá-lo retornando para casa, o pai teve compaixão do filho e correu para abraçá-lo e beijá-lo. E sem qualquer admoestação ao filho rebelde, o pai mandou seus empregados trazerem a melhor roupa para seu filho e ainda colocaram um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. E não ficou nisso. O pai ainda mandou que se fizesse uma grande festa para comemorar o retorno do filho que estava perdido e se encontrou. Que esta ideia do Pai que nos ama não seja para nós um mero conceito intelectual, que ele possa descer da mente ao nosso coração e que a partir de então nos possamos sentir amados pelo Criador, tal como o filho perdido foi amado pelo Pai, sobretudo nas horas em que nos percebemos fracos e inseguros e atravessando o mar das provações. Se abrirmos o nosso coração ao amor de Deus, muita coisa mudará em nossa vida, pois todos somos carentes de afeto, temos necessidade de nos sentirmos amados e somente Deus pode nos dar o amor incondicional e permanente. Geralmente as pessoas nos amam condicionalmente e por tempo, um período determinado. O amor de Deus é incondicional e para sempre. A segunda ideia de Jesus, que nos apresenta na oração, no trecho sobre o qual estamos refletindo, é a de que esse Deus que é Pai e que nos ama não é apenas o meu Pai, mas o nosso Pai. Ou seja, é Pai de todos nós. Jesus quer nos mostrar que nós não temos um Pai exclusivo, individual. Deus é Pai de todos, dos nossos familiares, amigos e inimigos, conhecidos e desconhecidos, inclusive de todos os animais. A consequência desta realidade é que todos nós somos irmãos uns dos outros, e uma boa relação com Deus passa necessariamente por uma boa relação que estabelecemos com os outros filhos de Deus, os quais são nossos irmãos também, não por laços consanguíneos, mas por laços espirituais que nos foram apresentados pelo Cristo. Assim, como iremos orar a Deus suplicando auxílio
Se nos encontramos em guerra com nosso irmão, como Deus poderá nos atender se alimentamos ódio ou raiva do nosso irmão, que é também filho do mesmo Deus? Como o Pai pode nos ajudar se constantemente negamos ajuda aos nossos irmãos que passam necessidades dos quais nós bem que poderíamos socorrê-los? Os recursos que Deus nos concedeu devem ser compartilhados com nossos irmãos menos favorecidos. Foi por isso que Deus deu mais riqueza material e intelectual para alguns, para que pudessem aprender a amar os que receberam menos, repartindo com eles as riquezas vindas do alto. Se Deus não tem atendido às nossas preces, talvez porque ainda estejamos vivendo e orando com base no conceito de meu Pai e não de nosso Pai. É um texto que a gente tem realmente que... Nós temos realmente que refletir, né, sobre tudo isso, porque, como ele mesmo disse, a gente às vezes ora, mas sem interpretar as palavras que nós estamos orando, né? A gente faz às vezes uma prece mecanicamente. Então, na hora das nossas preces, das nossas orações, vamos estar realmente em sintonia com Deus. Se a gente vai fazer a prece do Pai Nosso, que a gente reflita sobre as palavras que estamos falando, né? E que assim a gente possa realmente estar mais próximo de Deus, que nos ama e nos ama incondicionalmente. E é esse amor que a gente está precisando, é desse amor, é dessa solidariedade para com o próximo, que pede os dias de hoje, né? Então vou encerrar com uma prece. Amigo Jesus, como me sinto afastado de Deus, como a imagem que fiz de Deus estava tão distante do Pai que me criou com tanto amor e que continua velando por mim dia e noite. Obrigado, Mestre, por trazer Deus para tão juntinho de mim. Obrigada, Jesus, por ter tirado as flechas e as espadas de Deus e me trazer a visão de um Deus verdadeiro que me abraça, me beija, me veste com a melhor roupa e que é capaz de fazer festa para mim pelo simples fato de voltar para os seus braços. Ajude-me, Jesus, a ver as pessoas como filhos desse mesmo Deus de amor e bondade, para que assim a minha felicidade seja completa por viver em harmonia com a família do Pai. Que assim seja, Senhor. Muita paz a todos.